pessoal do 7º ano, preparados para mais uma aula de Geometria Matemática 2? Então vamos lá com tudo, hein? Qual é o nosso conteúdo de hoje? Probabilidade. Então todo mundo aí, capítulo 7 na apostila, tá? Então, depois que terminar essa videoaula, não esqueçam de ler o capítulo 7 sobre probabilidade para fazer as atividades. Tudo bem? Vamos lá então. Então, o que é, gente, a probabilidade? Tá? Em matemática, então, dentro do estudo da probabilidade, calcula as possibilidades de um determinado resultado ocorrer no experimento, ou seja, a chance, a possibilidade de algo acontecer. Isso é a probabilidade, tá? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos para poder, tá, explicar o que é, então, a probabilidade, como resolver, como achar, como resolver isso daí, tá bom? Então, primeira pergunta é, você saberia identificar quais as chances de sair o número 6 ao lançar um dado de 6 faces? Então, você tem um dado, ele tem 6 faces. Qual é a chance de sair o número 6? Então, a probabilidade, tá, calcula esse tipo de evento. Qual é a chance de sair o número 6 no dado? Tá? Outra pergunta que eu poderia fazer. Qual é a possibilidade, né? Qual é a probabilidade de chover em determinado dia da semana? Tá? Então, eu consigo fazer o cálculo, tá? Da chance, da probabilidade, das possibilidades de algo ocorrer, tá? Não é tudo que eu consigo fazer esse cálculo, tá? Então, nós vamos estudar alguns casos específicos onde nós vamos conseguir achar a probabilidade, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, então, é esse aqui, ó, um dominó, tá? O dominó, ele tem, então, né, o tradicional 28 peças, tá? Então, nós temos aqui, ó, um dominó tradicional com 28 peças, tá? E vamos supor, gente, que essas peças estejam com a face numerada, tá? Com os valores numéricos, então, para baixo, tá bom? Então, ó, eu tenho 28 peças de dominó voltadas para baixo. Vamos supor que vocês não estejam vendo os números aqui, tá bom? Você precisa sortear uma peça, tá? Entre essas aqui, que estão todas viradas para baixo, e o seu desejo é tirar o 6-1. Ou seja, aquela pecinha do dominó que é o 6 e o 1, tá? Olhando aqui nas peças, ó, nós temos somente uma peça 6-1, tá? Das 28 peças que nós temos uma peça 6-1. Então, qual é a chance dessa peça ser sorteada? Quando todas estão voltadas para baixo e você não está enxergando, né? Qual é a chance de você tirar essa peça num sorteio? Tá? Isso é o cálculo da probabilidade, que é a chance, a possibilidade dessa peça sair, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. No total, nós temos 28 peças no dominó. Esse total das 28 peças, nós chamamos de casos possíveis, tá? Então, na probabilidade, quais são os casos possíveis? O total de possibilidades que você tem. Então, ó, qual é o total de peças que nós temos? 28. Então, os casos possíveis nesse dominó é 28, tá bom? E a peça que nós queremos é o 6-1, tá? Então, aquilo que a gente deseja tirar no sorteio é chamado de casos favoráveis. Então, os casos favoráveis são as peças ou aquilo que eu desejo tirar, tá bom? Aquilo que eu desejo que ocorra. Então, novamente, casos possíveis é o total e casos favoráveis é aquilo que eu desejo. Então, toda vez que você quer calcular probabilidade, você precisa, então, dos casos possíveis e dos casos possíveis e dos casos favoráveis, tá bom? E como que fica isso? Eu tenho uma peça 6-1 para um total de 28. Então, nós sempre vamos colocar dessa forma, como na forma de fração, tá? Então, na probabilidade, nós vamos escrever essas possibilidades na forma de fração. Então, como que fica? No numerador, nós vamos colocar os casos favoráveis, aquilo que eu desejo. E no denominador, os casos possíveis, que é o total.
Então, ó, o que eu desejo tirar? 6, 1. Então, quantas peças eu tenho 6, 1? Uma peça. De um total de quantas peças do dominó? Que são os casos possíveis. 28. Então, eu tenho 1 em 28, tá bom? Então, isso determina a probabilidade nesse caso aqui, que é tirar 6, 1, tá? Que é uma peça em 28, tá? Eu vou colocar mais um exemplo. E se agora a gente desejasse tirar uma peça que contivesse o número 6, tá? Então, eu tenho que olhar aqui, tá? No total de peças, que são 28, todas as peças que têm o número 6, tá? Então, vamos lá. Vamos contar quantas peças tem o número 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 peças que têm o número 6. Esse é o caso favorável, tá? Que é o que eu desejo. Eu desejo tirar uma peça que contém o 6. Quantas peças contém o 6? 7. De um total de 28. Então, agora é só montar. A probabilidade, então, é o número de casos favoráveis para o total, né, de casos possíveis. Então, vamos lá. Quanto nós temos? 7 peças com o número 6, de um total de 28 peças. Então, nós temos 7 em 28. Nesse caso aqui, 7 e 28 dá para ser simplificado, tá? Nós colocamos na forma de fração, né? Nós temos 7 em 28, mas isso dá para ser simplificado, ou seja, dá para colocar a fração na sua forma irredutível, tá? Então, nós temos que pensar em um número, tá? Que o 7 e o 28 dá para ser dividido pelo mesmo número, ou seja, o maior divisor que eles têm em comum, tá bom? O 7 e o 28, qual é o divisor que eles têm em comum? O próprio 7, porque 7 é um número primo, tá? Ele é só divisível por ele mesmo. Então, eu tenho que ver se o 28 dá para dividir por 7. E dá. Então, eu faço assim, ó, 7 dividido por 7 vai dar 1, e 28 dividido por 7 dá 4. Então, a probabilidade de sair um 6, aqui nesse caso, é 1 em 4, tá? Então, eu já coloco na forma simplificada, tá? Então, eu vou falar novamente como eu calculo aqui a probabilidade. A gente coloca o número de casos favoráveis para o número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é o que eu desejo. Eu desejo tirar um 6. Quantas peças tem o 6? 7. E o número de casos possíveis é o total. Eu tenho 28. Então, é 7 em 28. Como essa fração ela é redutível, dá para ser simplificada, então eu vou ter que dividir pelo maior divisor que eles têm em comum, que é o próprio 7. 7 dividido por 7 vai dar 1, e 28 dividido por 7 vai dar 4. Então, a probabilidade de sair o número 6 é 1 em 4, tá? Então, para responder, você teria mais chance ou menos chance que no caso anterior? Mais chance, né? Que lá era 1 em 28, aqui é 1 em 4, tá bom? Bom, continuando então com os exemplos aqui, a probabilidade, além de ser colocada na forma de fração, gente, ela pode ser colocada no número decimal e também na porcentagem, tá? Então, nós vamos manter nos exercícios a porcentagem, tá? Então, a gente coloca na fração, coloca no decimal e depois na porcentagem. Então, vamos ao exemplo que eu coloquei aqui, ó. Vamos calcular a probabilidade de sair um número par ao se lançar um dado de 6 faces. Bom, se eu tenho um dado de 6 faces, então eu vou ter nesse dado o número 1, o 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, são esses números que eu vou ter no dado. Se esse é o total de números, eles são os casos possíveis de se sair. Então, pode sair o número 1, pode sair o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6. São todos as possibilidades, né? Todas as possibilidades são essas. São no total de 6 possibilidades. Só que, qual é o meu desejo? O meu desejo é que seja um número par quando eu retirar. Então, eu posso calcular a probabilidade? Claro que sim, tá? Então, eu preciso saber quantos números pares eu tenho, então, nesse dado. Então, quais são os números pares? 2, 4 e o 6. Então, quais são os meus casos possíveis? O 2, o 4 e o 6, que é o que eu desejo tirar, é um número par.
tá? Então, qual é o total de casos favoráveis aqui, então? Tá? Os casos favoráveis é o que eu desejo. Os possíveis é o total. Os favoráveis é o que eu desejo. Eu desejo tirar par? Nós temos 3 casos favoráveis, tá? Que é o que eu desejo tirar. Então, nós calculamos a probabilidade. No numerador são os casos favoráveis, que é na quantidade de 3 casos, né? Que é o número 2, 4 e 6. Nós temos 3 casos. Para o número de casos possíveis, quantos casos eu tenho aqui possíveis? 6. Então, fica 3 em 6. Simplificando essa fração, tá? O maior divisor entre 3 e 6, qual é o divisor que eles têm em comum? O próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. É 1 meio. E 1 meio, gente, é quanto no decimal? 0,5. Professora, como que eu transformo a fração no decimal mesmo? É só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, eu faço 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 é 0,5. E 0,5 agora eu transformo na porcentagem, tá? 0,5 é a mesma coisa de escrever 0,50. Lembra que esse zero aqui, ó, não tem valor nenhum, por isso que eu posso escrever 0,5. Ou 0,50. E 0,50 é 50 centésimos. Ou seja, 50 centésimos é 50 por 100, 50%, tá? Então, você transforma no decimal e depois o decimal você transforma na porcentagem. 0,5 é 0,50, que é a mesma coisa, então, que 50%, tá? Nós já vimos porcentagem em aulas anteriores. Eu coloquei outro exemplo aqui para vocês. O caso do sorteio de uma pessoa específica. Eu quero sortear uma pessoa. Dentro de um grupo de 50 pessoas, tá? Essa pessoa vai ser o caso favorável. Então, eu tenho uma. De um total de quantas pessoas? 50, que são os casos possíveis. Portanto, qual que é a probabilidade de tirar essa pessoa específica? Então, eu coloco o número de casos possíveis em cima, o número de casos favoráveis em cima e o número de casos possíveis embaixo. Tá? Número de casos favoráveis no numerador e número de casos possíveis no denominador. Então, a possibilidade aqui é uma, né? Eu quero, né, tirar uma pessoa específica de um total de 50. Dividindo 1 por 50 vai dar 0,2, que é a mesma coisa que 0,20. 20 centésimos, né? Então é 20%, tá? Daqui já transformo na porcentagem rapidinho. 0,2, 20%, né? Que é 20 centésimos aqui. Tudo bem, gente? Então, para resumir a probabilidade, você sempre vai pegar o número de casos favoráveis, que vai estar para o número de casos possíveis, coloca essa fração, simplifica se for necessário, tá? Se tiver como ser simplificada. Depois, faz a divisão do numerador pelo denominador para achar o decimal e do decimal transforma na porcentagem, tá? E transformar o decimal na porcentagem, você pode pensar como eu fiz, aqui ó, 0,2 é 0,20 e 0,20 é 20%. 20%. Ou você pode pegar o 0,2 e multiplicar por 100, que vai dar 20, tá? Aí é 20%. Tudo bem? Bom, vamos às atividades de hoje, tá? Então, o que vocês vão resolver? Nos exercícios conceituais, vocês vão fazer somente o exercício número 1, o 3 e o 4 da página 305. Nos contextualizados, vocês irão resolver o 1, 2, 3, 4, 6 e o 10. Esses exercícios são das páginas 305, 306 e 307 da apostila Eleva Matemática 2 no capítulo 7, tá? Para quando são esses exercícios? Para o dia 3, na sexta-feira, eu irei fazer a correção pelo Zoom, tá bom? Como foi feito na última aula de geometria. Eu mando a correção em arquivo para vocês, já fazer essa correção e depois eu vou explicando, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa videoaula. Se gostou, curte aí. E até a próxima aula. Ó, um beijinho aqui da Pri com muito carinho e tchau, tchau, gente!